Olá, nós estamos de novo sobre o Papo com Engenharia. Nós estamos de novo com esse podcast, esse bate-papo que a gente tem aqui para discutir a questão da engenharia. E hoje eu estou com uma visita excepcional, assim, fora de série. Eu tenho uma amizade que eu tenho, vai fazer 40 anos em 2007 e 2027, e tive essa vida toda uma conversa com ele, longa, nunca sobre o que nós vamos conversar aqui, mas uma questão política. Sobre a questão política, a questão da engenharia, a questão do meio ambiente muito forte, mas essa questão que nós vamos abordar aqui é uma discussão que eu nunca tive com ele, é a primeira vez. E talvez ele tenha a primeira vez que ele vai fazer isso. Mas antes, eu estou com o Carlos Alberto Muniz, economista, podia ser engenheiro hoje, não foi engenheiro porque foi interrompido o curso de engenharia. Mas ele vai falar sobre isso. Vai falar sobre isso, com certeza. Eu quero dar ali os nossos patrocinadores, Muniz, que é o pessoal que nos ajuda aqui. É a Contec Engenharia, que é consultoria em elevadores. Isso. Tem mais ali, que é do meu amigo Luiz Barata, que dá consultoria de elevadores, escada rolante e faz auto-vistoria predial. Tem a Braip, que é do meu amigo Jorge Omar. Jorge Omar é o presidente da Braip, que faz inspeção predial de gás. Inspeção predial comercial, predial e comercial. E o IBEC, que é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, que é do Paulo Dias. Paulo Dias é o maior especialista em engenharia de custos da América Latina e está dando, inclusive, está tendo uma imersão em engenharia de custo agora lá no IBEC. Quem quiser desconto, liga para o Bruno dá um desconto. Dá um desconto lá. Tá vendo? E o Muniz está prestigiando essa merchandising toda aqui. Bom, eu queria contar do Muniz rapidamente, tentar fazer um preâmbulo para incluir o Muniz nessa discussão. Eu conheço o Muniz em 1987, mais ou menos por volta de março ou abril de 87, que o Muniz foi indicado a ser presidente da FEMA, e tinha a Fundação Estadual de Engenharia no Meio Ambiente naquela época, hoje é o INEA. O Muniz é indicado a ser presidente e aí me convida para um almoço em que nós vamos conhecer o novo presidente. Eu vou e eu comento lá umas gafes e aí vamos pular isso, que não interessa, e aí ele não gafe com ele, eu cometi uma porrada. Então, aí nós saímos de lá. Muniz exerce uma função excepcional, foi um dos maiores presidentes que a FEAMA teve, não é porque está na presença dele, todos os funcionários da FEAMA que trabalham na FEAMA, que tem alguma ligação ainda, sabe disso, fez uma trajetória e aí passou a ser uma referência na área ambiental, Muniz. Passou a ser referência, daqueles 4 anos dele, ele passou a ser uma referência na área ambiental. Ele sai da FEAMA em 86 para 87, não, no 88 para 90, 89 para 90. 90 ele sai, tenta ser candidato a deputado, não consegue, isso é um trauma, eu acho que para mim e para ele, porque eu achava que ele estava eleito e tal, não estava, e ele sai e em 91 eu vou encontrá-lo na Candelária, no edifício onde tinha o Banespa embaixo, em cima ele tinha um escritório, e eu vou encontrá-lo lá em 91. Aí conversamos, ele passa a ser uma referência na área ambiental, com o seu trabalho que ele fez de 4 anos, que foi excepcional em qualquer área. Todos os técnicos de meio ambiente que estão no Rio de Janeiro hoje, formados na FEAMA, tem uma referência ao Muniz muito grande. Aí o Muniz, em 91, 92, ele me convida para eu fazer uma eleição para prefeito. Eu trabalho com ele para prefeito, elegemos o prefeito, depois não deu certo. Em 93 eu continuo conversando, ele está no PMDB e eu continuo no MDB, eu conversando. Em 94 ele me convida de novo para eu participar da eleição de apoio aos candidaturas do MDB. Em 94 eu vou de novo, participo com ele. Vem em 95, em 96 ele me convida de novo para eu participar de uma eleição do MDB com o PSDB para prefeito do Rio de Janeiro. Eu vou de novo, participamos. Não tivemos ele, saiu em 96, mas em 94 ganha a eleição ao governador Marcelo Alencar. O Muniz volta a ser um gestor público, e aí ele vai ser um gestor público. Ele já tem 4 anos de FEAMA, vai ter mais alguns anos que ele vai ser presidente da Serra. Depois, por algum momento político, ele sai do governo, e aí ele continua na área de meio ambiente, fazendo a gestão de meio ambiente do escritório dele. E aí, em 96, ele me chama, eu vou, ele continua no MDB, eu vou de novo, nós não elegemos o prefeito. Quando vem em 98, ele me chama de novo, para chamar toda hora, ele me chama de novo para eu ser, para trabalhar com ele na eleição de 98 do MDB, para eleger o pessoal do MDB.
pessoal é deputado, senadores e tal, eu vou de novo, elegemos alguns, outros não. Passa 98, aí vem 2000. 2000, aí se elege, aí eu acho que é o César Maia que se elege, e aí o MDB apoia ou não apoia, eu não me lembro quem é. Bom, mas aí passa 2002 de novo, o Unim me chama, porque o MDB, para poder apoiar, a poder fazer a candidatura dos candidatos do MDB a deputado e senador e tal. Fizemos 2002, tivemos erros em alguns, perdemos em outros, então 2002 passa. Aí vem um ano catastrófico para a minha vida, que eu não vou comentar, que é o ano de 2007. O ano de 2007. E aí, em 2007, eu me aproximo muito do Muniz e tal, 2007. Em 2008, o Muniz se elege vice-prefeito do Rio de Janeiro. Numa eleição disputadíssima, ele se elege vice-prefeito. E eu me lembro muito bem, uma luta danada. Ele 2008, foi, né? 2008. Do Eduardo Paes. E ele vai ser vice-prefeito. E ele, já com uma história grande na área ambiental, que ele já tinha, de 87 a 2008, são mais de 20 anos militando na área ambiental, o que ele tinha traduzido isso com tremenda esperteza e tremenda expertise na área ambiental. Conhece muita gente, é um cara político nato, e aí ele, gestor público bom pra cacete, e aí ele vai ser vice-prefeito. Lá como vice-prefeito ele vai ser secretário de Meio Ambiente. Fica 4 anos como secretário de Meio Ambiente. 4 anos como secretário de Meio Ambiente, faz um trabalho excepcional na área de meio ambiente. Todo mundo que conhece ele na área de meio ambiente, na prefeitura, não é porque está na presença dele, ele fez um trabalho magnífico, com grandes trabalhos. Inclusive, está dentro aí a questão das Olimpíadas e tal. Bom, em 2000 acaba o primeiro governo Eduardo Paes, vem o segundo governo, ele sai de vice-prefeito. O que eu não entendo até hoje, porque que ele abre essa brecha, ele vai explicar se ele quiser. Aí ele continua sendo secretário de Meio Ambiente. E aí entra Olimpíadas, Copa do Mundo e tal, e ele está nessa luta de Olimpíadas, de Copa do Mundo. Aí acontece um fato interessante. 50 anos do golpe militar. Que lá atrás, lá em 60 e pouco, inventaram que era uma revolução. Depois, com o tempo, a gente descobriu que não era uma revolução. Era um golpe militar, mais ou menos como é que está acontecendo hoje. Então, era um golpe militar que foi feito. E a participação dele nesse golpe militar foi efetiva. Efetiva, ele vai contar. Vejo na televisão uma entrevista que ele dá a Miriam Leitão, que agora é da Academia Brasileira de Letras. E ele dá falando sobre o engenheiro Rubens Paiva. Deputado Rubens Paiva, engenheiro Rubens Paiva. Para mim, engenheiro Rubens Paiva. O pessoal todo, deputado Rubens Paiva, e para a família dele, um esposo. O Muniz dá uma entrevista e diz que tem uma relação com o Rubens Paiva muito grande. Muito grande. Bom, aquilo passa, vem 2016... É 2015 que ele fala isso, vem 2016, 2017 e tal. Eu procuro o Muniz, eu tenho uma ideia de botar um busto para o Rubens Paiva por causa da lei do salário mínimo profissional, que eu esqueci até de pegar. A lei do salário mínimo profissional é uma produção intelectual, já antes, mas é uma proposta do Rubens Paiva para aprovar no Congresso, no Congresso, e que ele não consegue porque ele é caçado em 66. Ele é cassado. E quem dá seguimento àquela lei é o deputado Almino Afonso, que é vivo, 95 anos, pai de Sérgio Brito, que é um letrista dos Titãs, magnífico letrista dos Titãs. E o deputado, eu falei com ele outro dia, até por telefone, ele não tem como vir aqui, porque 95 anos, para sair de São Paulo para vir aqui, a dificuldade, talvez a gente vá a São Paulo entrevistá-lo. O deputado Almino Afonso dá prosseguimento àquela lei e aprova a lei do salário mínimo profissional para engenheiro. E ali dentro é engenheiro, arquiteto e tal. Nesse inteirinho, a lei vai ao presidente em exercício daquela época, que era o Castelo Branco, ele derruba, ele veta a lei. A lei volta para o Congresso Nacional em 66, 67, e o Congresso Nacional derruba o veto. A lei vale em 66. A lei fazia 50 anos em 2016. Aí eu pretendo fazer uma homenagem ao deputado Rubens Paiva. Aí descubro que ele tem o nome dele, engenheiro Rubens Paiva, em Pavuna, antes de Pavuna, tem lá uma estação, e eu achava que por que era engenheiro Rubens Paiva e não era deputado Rubens Paiva?
porque podia ser o nome deputado Rubens Paiva, é engenheiro Rubens Paiva. Isso é uma outra história. E eu aí fico procurando, vou falar até com o Marcelo Alencar, que estava vivo, numa cadeira de roda, uma coisa difícil e tal, para saber por que era o Rubens Paiva. Não importa, eu queria botar um busto lá. Aí, como me lembrei do Muniz, tinha dado a entrevista a Miriam Leitão dizendo que conhecia o deputado engenheiro Rubens Paiva, que tinha sido não sei se um amigo, mas uma pessoa muito próxima dele, na luta política contra o golpe militar. Eu vou e procuro ele. Ô, Muniz, porra, eu vi e tal, não sei o quê. Eu falei assim, ó, Muniz, eu tô querendo botar um busto queria que você me ajudasse, eu tô querendo botar um busto do Rubens Paiva lá na estação do metrô, lá em Pavuna, pra onde Pavuna. Aí ele fala pra mim assim, não, eu tenho uma outra ideia. Eu falei, qual é a outra ideia? Vamos botar um busto do Rubens Paiva na praça em frente do DOI-CODE. Sabe onde é que é o DOI-CODE? Na Tijuca ali, esquina de Barão de Mesquita com Avenida Maracanã. Chama Praça Lamartine Barba. Aí eu falei com ele. Aí eu falei, boa, então vamos botar dois. Botar um não, botar dois, os dois. Aí Muniz, eu acredito, ele outro dia me falou, faz o trabalho político, e é difícil, num governos diferente, né? Diferente, que não é de esquerda, diferente. Deve ter dado uma dor de cabeçazinha a ele para poder vender a ideia. Fizemos 2 bustos, quem fez os 2 bustos foi o filho, o pai do Gregório do Vivier, me esqueço o nome dele agora, do pai dele, fizemos 2 bustos. Em outubro de 2017, em setembro de 2017, colocamos o busto lá, chamamos a filha do Rubens Paiva, a Vera, chama Veroca no livro, chama Veroca. O Muniz fez um puta discurso, eu não esqueço nunca, ao som da música Cálice, e foi o presidente do Sindicato de Engenheiro, o presidente da Federação dos Engenheiros, a Nadine, que era coordenadora da Tortura Nunca Mais, e a Vera. Todos fizeram um discurso brilhante. O busto está lá até hoje, foi inaugurado, o Muniz inaugurou o busto, ele foi o autor intelectual, ele foi que correu atrás e colocou. Eu fiz só a passagem de instalar lá. E em outubro do mesmo ano, a gente inaugura também com a Vera, com o Almino Afonso, com o Valdir Pires, inauguramos o busto lá em Pavuna. Está lá o busto, os 2 bustos. Essa é a minha história com o Muniz. E aí, um dia desse, eu conversando com ele sobre o meu podcast, eu ofereci a ele se a gente podia gravar um podcast. Ele falou que viria. Então tá aqui, essa história é uma história da minha vida com o Muniz, com 40 anos. E ele está aberto aqui. Como a gente aqui começa, você pode começar pela engenharia, lá nos anos 60, que você estava na escola de engenharia, e você traz a sua trajetória. Nós temos 1 hora e pouco. Muniz, muito obrigado pela presença, mas a gente vai perguntar como é que surge o Muniz dentro da engenharia. Olha, primeiro, boa tarde aí para todos vocês. Obrigado pela oportunidade de rever um pouco a história, o vivido. Na verdade, quer dizer, o Muniz, quando surge na engenharia, ele já surge tendo sido cria do Colégio Pedro II. Sim. Que, na verdade, o Colégio Pedro II foi a minha escola, foi onde fiz o ginásio científico, e lá eu fui presidente do Grêmio do colégio e depois fundamos o conjunto do DCE. Não, era na Zona Norte, no Engenho Novo. E depois nós fundamos o conjunto de Pedro II, que era o DCE do Pedro II, e eu fui presidente também primeiro presidente dessa associação dos Pedro II. E ali era uma vida associativa, era uma vida... nós estávamos vivendo um processo pré-golpe de 64 e nos organizamos ali em várias frentes, coisa que a efervescência do movimento social do período pré-64 permitia. Então, desde vida associativa ampla dos estudantes... Intelectual, né? E a vida intelectual. Nós tínhamos jornal, nós tínhamos atividade cultural, nós tínhamos teatro, nós tínhamos conto de música, nós tínhamos... Então esse Muniz sai dali vivendo essa época e entra na escola de engenharia. Primeiro eu vou para a faculdade, fiz vestibular para engenharia da primeira vez, não passei, mas passei para física, da filosofia, faculdade de filosofia. E fui cursar filosofia, a física, e ao mesmo tempo fazer o vestibular para engenharia. No ano seguinte passei para o vestibular, continuei na física
E naquele período havia um certo descenso do movimento, que era após o golpe de 64, e logo em seguida, 65, eu viro... o pessoal já sabia que eu tinha uma experiência de movimento estudantil, tinha sido da AMES também, que era a Associação Metropolitana dos Estudantes. Bom, e aí sou convidado para ir para o diretório para ajudar a reorganizar o diretório da Escola de Engenharia da UFRJ, que era ali no Fundão. E aí eu vou passar a ter uma vida ali, que foi um diretório em que a gente teve um grau de organização bastante grande. A gente tinha uma luta associativa, econômica naquela época, que era para valorizar a escola de engenharia, porque o diretório tinha sido massacrado no golpe de 64, porque ele era um diretório muito expressivo, muito importante, muito organizado. E aí essa luta vai, e aí eu acabo virando presidente do DCE da UFRJ e em 68, 69 viro presidente da União dos Estudantes do Estado do Rio de Janeiro. Bom, então é essa um pouco a trajetória que a gente vai tendo, né? Quer dizer, eu nesse período eu também era professor de matemática num cursinho de artigo 99, 91, 99 que existia naquela época, e intenso ativista. E, na verdade, quer dizer, a escola de engenharia, ela tinha uma tradição ali em que o engenheiro ele entrava e tinha uma diversidade na cabeça. Quer dizer, um engenheiro que a sociedade, assim, na rua, ela olha assim como um cara quadrado, cartesiano, matemática, física, e, na verdade, ele é isso, ele tem isso, mas ele tem também uma vertente cultural muito forte. Por exemplo, o Francis Raime era colega meu na escola. Quer dizer, quando eu entrei, ele estava terminando o curso de engenharia. E o Francis Raime está aí, fazendo agora 50 anos de atividade musical, com um belo show. Quer dizer, é um cara que jamais renegou a sua formação como engenheiro e tal. Eu cito Francis Raime, eu podia citar vários conjuntos de rock, conjunto de música. Tudo isso existia na escola. E, ao mesmo tempo, eu já era colecionador de selo quando entrei para a escola, era filatelista. E aí, um belo dia, no diretório, disse, vamos organizar um grupo de filatelistas aqui. Apareceram 100 caras. Porque, assim, qualquer atividade que envolvesse algum entretenimento, alguma curiosidade, você tinha lá um grupo enorme de aficionados e tal. Bom, e aí... Teu pai era engenheiro? Você, na família já tinha engenheiro? Não tinha. Quer dizer, eu acabo entrando na engenharia porque gostava de matemática. Naquela época era um pouco assim, quer dizer... Você gosta de matemática, vai ser engenheiro. Não tinha... Engenheiro, advogado e médico, né? Então era isso. E aí, a escola de engenharia corre paralelo à minha atividade política. Quer dizer, a partir daí, se na época de Grêmio do Pedro II era uma atividade política que eu chamaria meramente estudantil, na escola de engenharia já passou a ser uma coisa mais cerebral, uma coisa que a gente se vinculava mais, extrapolava a vida universitária, a vida estudantil. E a universidade respirava essa cultura? Respirava. A gente tinha, era um núcleo de resistência ao que estava ocorrendo no país. Quer dizer, porque pela maior mobilidade, pela formação intelectual, isso dava uma flexibilidade maior do que... 68. Já não, antes, 66. 66. Não, quase. No iníciozinho do golpe. A primeira manifestação do golpe foi em 64, mas em 66 nós já fizemos uma grande manifestação contra o MEC-Usaid, acordo MEC-Usaid lá aonde foi inaugurado hoje, reinaugurado o pátio, o antigo Ministério da Educação, o Palácio Capanema. Ali no pátio nós fizemos a primeira... Ali embaixo. Porque ali teve um grande discurso, ali você estava naquele discurso. Estava no discurso, era eu, Daniel Arão Reis, e Franklin Martins, vários companheiros, estávamos ali, todos reunidos. Vladimir? O Vladimir também, tal. Então, em suma... Essa trajetória, ela vai cada vez, quer dizer, a escola de engenharia passa a ter um diretório forte, passa a ter uma influência muito grande no Diretório Central dos Estudantes, a gente ajuda a reorganizar as escolas, as outras unidades e tal.
com companheiros do CACO, da economia, da medicina. Então, e aí eu acabo movimento virando... que vai crescendo, virando um furacão, a gente não erupção. chega... Não se chega espontaneamente à passeata dos 100 mil. Quer dizer, aquilo tudo, já em 68, ela vem num desdobramento de uma série de movimentos que vão existindo. Quer dizer, desde a luta econômica, quer dizer, então era uma luta para que houvesse mais verba para a universidade, melhorasse as condições de ensino, condições ambientais, condições de vida dentro da universidade. Comida, alimentação, tudo aquilo fazia parte da luta permanente da escola. E, ao mesmo tempo, a gente se solidarizava com a luta da libertação do Vietnã. A gente se solidarizava com Cuba está crescendo, o mundo está repensando a situação, começando a efervescência de pensamentos sociais. Os anos 50 e 60 são muito fortes, essa questão de envelhecimento cultural, né? 60 principalmente. Então, essa combinação, tanto que da Escola de Engenharia, você vai ver o Antônio Carlos, o nosso Antônio Carlos de Carvalho, que era meu companheiro, foi recrutado por mim naquele movimento, vira vereador pouco depois. Pouco depois. Né? Raimundo de Oliveira, que foi meu professor dentro da escola, vira deputado estadual. Quer dizer, então havia uma efervescência real e a escola tinha quase 3 mil alunos. Quer dizer, era uma época que... E o movimento naquela época era ainda muito marcadamente masculino, o que era uma lástima, porque as mulheres sempre encantam, sempre trazem elementos novos, melhora a discussão, dá mais efervescência a tudo e tal. E aí, então mesmo nessa penúria, nós conseguimos ampliar de forma avassaladora o movimento. Bom... Então, a minha trajetória ali, da DCE e União Metropolitana dos Estudantes, está ligada logo depois à morte do estudante Edson Luiz, que é em março de 68. No Calabouço? Calabouço. Então, nós estávamos presentes nessa luta. Depois entra o período da passeata dos 100 mil, que também a gente teve uma participação muito extremamente ativa. A questão da música, do teatro, dos artistas. A passeata deixa de ser um movimento meramente estudantil e passa a ser um momento em que os outros setores da sociedade, que principalmente na área cultural e associações de moradores, né, começam então, quer dizer, aquela classe média começa também a querer falar e a participar do movimento. E a partir disso aí nós vamos começar a viver um processo de luta política na sociedade que vai nos levando a, de um lado, o governo a um desenvolvimento, um acirramento político, que vai acabar chegando em dezembro ao ato institucional número 5, que é procurar deter todo aquele crescimento que era o movimento no parlamento. Quer dizer, havia os deputados que eram deputados mais nacionalistas, mais progressistas, havia na sociedade toda essa efervescência cultural. Havia aquele negócio das ligas camponesas. Não era assim tão efervescente como foi antes de 64, mas já havia algum tipo de movimento, tanto sindical, nós tínhamos tido a primeira greve, foi a greve dos trabalhadores de Contagem, em Minas Gerais, depois outras em São Paulo, então você começa a ter uma efervescência, aí vem o ato institucional número 5. E aí pega o movimento, o pensamento político da época, entre duas correntes, quer dizer, uma tendente a um processo de radicalização, ao interpretar o ato institucional como uma... cerceamento, sim, mas mais do que isso, quer dizer, como se aquilo fosse uma demonstração de esvaziamento, a força como a última palavra e um limite para o governo. E aí, então, fomos para uma radicalização maior, e aí você vai começar a ter a discussão na sociedade, no movimento social organizado. Você falou que tinha duas coisas, uma que radicalizava e a outra que contemporizava. Não, que não é que contemporizava, mas que via de uma forma ainda de construir uma frente ampla e tal. E, na verdade, o processo de radicalização que se dá é um processo que inexoravelmente acaba tendo a hegemonia da palavra de ordem de levar à luta armada. E isso aí
galvanizou. Nós tínhamos um movimento que não era só de estudantes, nós tínhamos militares que saíram do Exército e se engajaram na luta armada, nós tivemos vários líderes sindicais que se engajaram no processo de luta armada, nós tivemos vários dirigentes, vira nacional, dirigentes partidários do velho Partido Comunista, como Marighella, como Joaquim Câmara Ferreira. Tal. Então virou um movimento, do ponto de vista social, extremamente expressivo. Só que hoje eu percebo que a correlação de forças não permitia que aquilo pudesse chegar a um bom termo. Quer dizer, ela foi um movimento, uma expressão de luta heróica. Nós tivemos companheiros, algumas centenas de companheiros que foram assassinados na tortura pelo regime militar, mas a gente chegou a um momento que passou a refletir que não era aquilo que nos levaria, porque a necessidade, a forma para a gente superar aquele regime ditatorial passava pelo engajamento de amplas parcelas da sociedade. Só para você não esquecer nisso, no livro, ainda estou aqui, o Marcelo Rubens Paiva faz essa avaliação que você está fazendo, dizendo que a luta armada devia ter sido repensada. O Valdir Blanc, na música Bêbado Equilibrista, também faz uma avaliação do tal do rabo do foguete. É isso mesmo? Vocês chegaram lá dentro, depois que vocês já estavam no meio do fogo, vocês avaliaram isso ou não? Ou isso é uma avaliação 50 anos depois? Não. Nós em 1970, 71, quer dizer, eu era um dos dirigentes do MR8 na época, que fez o MR8, que fez o sequestro do embaixador americano, que foi o primeiro, que libertou 15 presos políticos, depois continuou. Japonês? Não participou diretamente desses outros, mas sempre teve, de alguma maneira, a sua participação, eu digo o movimento, quer dizer, e eu, como dirigente, eu não fazia parte diretamente desse grupo de ação direta do sequestro. Mas eu era um dirigente do movimento como um todo, quer dizer. Então, a partir de 70... Mas você está me dizendo que você tinha uma ação de mentor intelectual assim, não? Não era de organizador do processo? Não, eu andava armado também, mas eu digo, eu não era o cara que fazia... Nós tínhamos grupos que eram para ação armada, tínhamos outros grupos que faziam... panfletagem. E outros que faziam... E tinha uma direção que organizava cada uma das coisas. Eu fazia parte já nessa época dessa direção. Então, eu encontrava todos os companheiros, quer dizer, fazíamos tudo isso. E nessa história, nós passamos a desenvolver no movimento, aglutinando todas as forças que tinham sobrevivido do processo de repressão, a um movimento de repensar a estratégia a partir de 1970. Mas deu tempo? Que é deu. Mesmo na luta armada, deu tempo de fazer uma reflexão? Tanto que uma grande parte dos companheiros acabou sobrevivendo a isso. Quer dizer, foram companheiros que tiveram um papel na recomposição da luta social e política depois. Quer dizer, então, os que participaram dessa repensar foram companheiros que saíram dos sequestros, foram companheiros que viveram clandestinos aqui, como eu vivi, como vários outros que também viveram comigo aqui, clandestino, naquele período de 70, 71, e depois voltamos clandestinos para o Brasil na época de 75, 76. Você chegou até também a ser autoexilado? Não, eu saí do Brasil em final de 71 e retornei ao Brasil clandestino em 76, início de 76. E fiquei vivendo clandestino com vários outros companheiros até a anistia, 79. Então, nesse processo, o que eu posso dizer é que essa revisão foi feita. Ela, evidentemente, que o país, quer dizer, quando a gente olha hoje, quer dizer, nós tem muito mais coisas para pensarmos, quer dizer, isso não é uma coisa retilínea. Aquilo, naquela época, repensou-se, não quer dizer que depois da anistia a gente tenha conseguido encontrar o caminho mais adequado. A gente passou a ter outras turbulências, outras dificuldades, como temos hoje, no momento atual.
Eu acho que é importante, quer dizer, aproximar um pouco como é que se dá com o Rubens Paiva. Isso, que você... tá na hora de você ver essa história que é marcante. Porque você acabou situando aí também. Até por causa do livro e por causa do filme. O que acontece é o seguinte, quer dizer, eu nunca discuti muito isso, porque, na verdade, são partes da história, como tem várias outras da história, né, que o tempo acaba ajudando que as coisas se decantem e tal. Como se deu com a questão do Rubens Paiva? Na verdade, após o sequestro do embaixador americano, o nosso grupo, que era o MR8, passou a ser extremamente perseguido. Eu, por exemplo, que era... Eu acho que violentamente perseguido. Violentamente. Então, por quê? Por que isso? Porque eles, o regime ditatorial, assim que a gente soltou o embaixador americano, eles tinham identificado que o embaixador americano estava naquele local onde a gente tinha guardado o embaixador americano. Quando eu digo a gente, não quer dizer que eu estivesse lá, eu não estava no sequestro, quer dizer, o nosso grupo. O grupo. Então, ali, naquela hora, eu era presidente dos estudantes no Estado. E como presidente dos estudantes no Estado, era mais ou menos de amplo conhecimento que eu fazia parte da dissidência comunista da Guanabara. E essa dissidência comunista, no sequestro, assumiu o nome do MR8. Porque o MR8 tinha sido um grupo que existia no antigo estado do Rio, que lá a polícia jactava-se de ter destruído o MR8. E aí nós, do sequestro do embaixador, não íamos assinar a dissidência comunista. Decidimos assinar com a LN, com Marighella, junto MR8, em homenagem aos companheiros que estavam. Bom, então, a partir daí, quer dizer, eu tive que entrar na clandestinidade, como dirigente estudantil, mas tive que ir para a clandestinidade. E essa clandestinidade era uma clandestinidade não mais a da época estudantil, em que você saía de casa, que você dormia um dia num, um dia lugar, um dia... Não, essa nós tivemos que ir para a geladeira, como a gente sabia. Tinha que ficar lá durante 2, 3 meses e tal. E aí, algum tempo depois, a gente se sentou e foi se reorganizando. Então eu, por exemplo, que assumia funções na direção do movimento, não ia mais ficar no movimento estudantil, fui enviado para a Bahia. E aí finaliza o engenheiro Muniz aí. Quer dizer, o engenheiro Muniz já está fora há algum tempo. Mas é o Marco Antônio que está dizendo isso. Eu não sei nem quando foi que... Eu não sabe avaliar qual foi o momento. Na escola... Você chegou ao segundo ano? Eu cheguei ao quarto ano da escola. Quarto ano da escola. Chegou próximo, hein? Eu estava lá no finalzinho. Estava na bica, Então, não, eu cheguei no quarto ano, porque você naquela época, você para ser candidato a presidente, para o diretório de engenheiro, você tinha, inclusive, que não ter dependência. Tem que ser bom aluno. Eu tive que passar no primeiro ano, aí fiquei dependendo do segundo, mas isso é bobagem. No fundo, eu cheguei a fazer o quarto com algumas matérias para o quinto, mas não muito bem. Então eu nunca me filiei ao CREA, nunca disse que era engenheiro, mas tinha alma de engenheiro e fui até o finalzinho. Quarto ano. Não, até lá o finalzinho. Mas de qualquer maneira... Engenheiro honorário, alguma coisa Mas de qualquer maneira, o que é importante aqui é dizer o seguinte, que essa história do sequestro, quando a gente se reorganiza, eu vou para a Bahia e a minha função na Bahia era assumir a direção do movimento que a gente tinha lá na Bahia, incorporado ao MR8, vários companheiros da dissidência comunista da Bahia. Então, a minha função lá foi consolidar aquilo, papai. Então, fui morar na Bahia. E tive que... Bom, e aí fui morar na Bahia, e a partir de abril de 71, março, abril de 71, eu tive que sair da Bahia, porque existiram algumas quedas aqui, prisões, e eu tive que assumir a articulação aqui. Que perdeu aqui a liderança. E tive que, então, cuidar da Bahia de longe, assumir a direção aqui, junto com o João Lopes Salgado, que nós tínhamos enviado estávamos organizando para ele ir para o campo, o Stuart Angel Jones, que era um companheiro da Escola de Economia, que também estava na clandestinidade, e passamos então, principalmente nós três, mas o Sérgio Lundolfo Furtado, que depois eu trouxe da Bahia, nós assumimos a articulação da organização nesse período aqui. Então, quando eu retorno,
Uma das coisas que eu precisava resolver eram as pessoas que ainda estavam na geladeira, fruto do sequestro. E uma delas era a Heleninha Bocaiúva, que era filha do Bocaiúva Cunha, engenheiro com tradição, Bocaiúva Cunha. A filha dele... Que ele chama de Baby. A filha dele, ela tinha alugado a casa que o embaixador ficou. Mas ela não alugou porque era o embaixador, ela não estava alugando porque era o sequestro. Ela estava participando do movimento, não era, porque o movimento tinha várias camadas, tinha os companheiros de frente da ação direta, tinha os companheiros de apoio, tinha os companheiros da frente de massa, tinha os companheiros da área cultural, tinha a intelectualidade, tinha a área de sindical, era um grau, e ela então, pela área cultural, alugou a casa para que nós implantássemos ali a nossa gráfica, para fazermos o jornal que era o Resistência. Então, e ela, na época, vivia com o Gabeira, e o Gabeira acaba sendo vinculado ao sequestro porque ele estava morando com ela naquela casa. E, na última hora, decidiu-se que a casa era condizente, decidiu-se que ficou maduro as condições do sequestro do embaixador, pelo levantamento, por isso, por aquilo, e pumba, levou-se o embaixador para aquela casa. Muito bem. Como a casa foi identificada, ela então passou a entrar no índex do regime como sendo uma das grandes ligadas ao sequestro do embaixador. E aí então eu começo então o trabalho de recompor isso tudo. E aí chego a Heleninha para retirar a Heleninha do país. Então nós tínhamos um esquema para retirar a Heleninha. Quando eu chego para pegar a Heleninha, ela vem e diz: olha, companheiro, eu vou te apresentar o Rubens Paiva, que foi o companheiro aqui, que não participa desse nosso movimento, mas tem uma rede, que foi essa rede que me acolheu durante todo esse período. Então eu queria te apresentar. Tem problema? Não, ótimo. Tal. E aí eu fui apresentado ao Rubens como Adriano, e o Rubens identificando como ex-parlamentar, como uma pessoa que tinha profunda preocupação social. E aí, a partir desse período, que é início de 70, eu passo a ter uma relação permanente com o Rubens, até a prisão dele, que vai ser em janeiro de 71. Então, eu tinha encontros periódicos com ele. Qual era o papel dele? Ele sabia perfeitamente que eu era um dirigente clandestino. Militante político clandestino. Ele não sabia o meu nome, nós nunca entramos em detalhes sobre isso, mas ele me via como Adriano. Eu cheguei, depois de todo o entrosamento que a gente passou a ter, eu cheguei algumas vezes aí na casa dele, naquela casa lá no Leblon. Mas eram para quê? Para a gente se reunir. Qual era o papel que ele jogava ali com a gente? Nos alertar, nos apresentar uma visão, uma outra área. Eram os companheiros que tinham sido resistentes ao golpe de 64, os companheiros que tinham brigado, políticos parlamentares. Então eu me lembro perfeitamente que uma vez eu estava na casa dele, chega de repente companheiros dele, como o Bocaiúva Cunha, o Gasparian. Não sei se o Gaspar, eu não me lembro do Gaspar. Eu sei que o Gaspar era muito amigo dele, mas nesse dia era o Bocaiúva Cunha, o Raul Riff, que vem a ser o pai do Tito Riff, e creio que o Valdir Pires. E eu tive que me esconder, porque eu não podia, não era correto. Eram caras que tinham vivência política, com certeza iriam acabar me reconhecendo, porque eu vinha do movimento de massa de alguns anos atrás. Mas esses três caras tinham uma luta política forte. Certo, mas não ali... Não essa luta política de enfrentamento, mas uma luta política. Não, eram caras que tinham posição política. Eram caras que eram contra o regime, que eram solidários, mas o papel que eles cumpriam era de ajudar a construir uma rede que fosse uma rede de solidariedade à sobrevivência contra a ditadura militar. Então, a minha trajetória foram de muitas conversas altamente produtivas, assim, de abrir a cabeça, da gente ver
entrosar coisas de pensar, de ver e tal. E, ao mesmo tempo, eu cheguei a jantar um dia, eu cheguei a estar com a Vera, quando a Vera estava com... Vera, filha de... A Vera, quando ela foi viajar, ela não tinha a menor ideia. Ela era... Foi quando ela tem no filme lá que ela vai viajar. Ela vai viajar para lá. Então, antes de ela viajar, um dia eu estava lá, ele me apresentou a ela. Esse aqui é meu colega do escritório. Eu era um engenheiro do escritório. Ele tinha um escritório de engenharia no Rio de Janeiro. Engenharia no Rio e tal. Bom, no dia que o Rubens foi preso, eu ia me encontrar com ele. E eu tinha sempre, era um dia 20 de janeiro, não me esqueço disso. E eu ligava um pouco antes, quer dizer, 2 horas antes, 3 horas antes, para saber se estava tudo de pé, tudo bem e tal. E aí a Eunice atende aquela ligação lá, que o cara diz, não, diz que ele viajou. É que o polícia está do lado dela. Diz que ele viajou. Aquilo até é um erro, porque o policial jamais diria para dizer que ele viajou, porque eles estavam monitorando os telefones para ver quem ligava. Então eles tinham interesse que a pessoa fosse lá, né? Fosse lá. E não que não fosse porque ele viajou. Né? Ela me disse que o Rubens não estava e aí eu intuí que alguma coisa, quer dizer, que eu não tinha que ter aquele encontro. Estava acontecendo alguma coisa. Alguma coisa. E levei alguns dias até descobrir que ele tinha sido preso, porque saiu uma notinha na tribuna da imprensa do Hélio Fernandes, dizendo que o engenheiro Rubens Paiva, foi uma coisa assim, né? Eu vi que ele tinha sido preso. A história da prisão dele já se conhece, quer dizer, ele não tinha nenhum papel de pombo-correio, ele não fazia, a gente não se comunicava, ele inclusive me disse que ia ao Chile. Quando os sequestrados chegaram lá do embaixador, ele quis ir ao Chile. Eu até disse para ele, Rubens, acho que você não devia ir, porque, isso aí vai chamar uma atenção desnecessária para você. Você é um cara que está aí, escritório de engenharia, tua vida organizada. Ele disse, não, mas não tem problema. Não vai. Acabou prevalecendo a ideia dele, ele foi. Mas ele não cumpria nenhum papel nisso, era uma questão da política. Ele foi rever os companheiros que tinham saído, que também eram de 64. Era do Congresso estava o Almino estava lá, e vários outros companheiros. Quer dizer, então, essa carta, essa correspondência, no meio, vem alguém que dá o endereço do Rubens. E vem um artigo para ser entregue para mim, para ser publicado no jornal. Uma bobagem, um artigo, bobagem diante da dimensão. E isso não era canal de comunicação. Nós tínhamos outro canal de comunicação, não era isso. Isso não levaria ele a ser preso e ser assassinado? Não. E ele foi porque queriam saber que era o Adriano. E ele, foi morto. Ele mal conhecia você, porque na verdade... ele não tinha como. Dizer, o Adriano saiu em algum lugar. Mas ele, quer dizer... ele heroicamente resistiu a tudo, botou tudo, ignorou tudo. A família, depois, ficamos muitos anos, quer dizer, eu nunca consegui ter uma conversa assim, tranquila com a Vera, principalmente. Ou com a Dona Eunice. Com a Vera, eu já até sempre com a Dona Eunice, porque, é natural que ela entrou num turbilhão, quer dizer, ela, na verdade, e o filme, e o livro, contribuição do livro, principalmente o filme, ele mostra para a sociedade o que era a ditadura. Quer dizer, a ditadura pega uma família organizada, com endereço estável, com emprego definido, com recursos, com vida organizada, e esfacela a família. Com a violência brutal, prende... Um exemplo deve ter sido feito a outras famílias. Milhares de famílias, quer dizer, era assim que eles faziam. Ele pegava um estudante, ele não se limitava àquele estudante que era representante de turma, ia pegar os amigos representantes de turma, levava todo mundo para o doicode, porrada, tal, e não quer dizer que fosse a mesma porrada quando eles pegavam um militante que tinha... pego num ponto, num encontro. Por que você acha que o Rubens Paiva merecia um busto ali na praça? Isso é uma sacada que você teve que eu não... Não, na verdade, aquilo foi um movimento de muitas mãos. Quer dizer, não foi como você está apresentando aí, como uma sacada da minha cabeça.
Foi um movimento de muitas mãos e muitas cabeças. A começar com o movimento que vocês fizeram de levar lá para a estação o Rubens Paiva. Em segundo lugar, o pessoal do Tortura Nunca Mais tinha um problema do cemitério, aonde Que você participou. Claro. Essa é uma história boa. Não, do cemitério lá de Ricardo de Albuquerque, que era um cemitério administrado pela prefeitura, mas eu precisei entrar, contei com a compreensão e o apoio do meu companheiro de chapa lá, o Eduardo Paz, o prefeito. Ele entendeu e nós ajudamos o movimento Tortura Nunca Mais a fazer um mausoléu. Tá lá. Tá lá. E fui lá na inauguração e tal. E isso entrosou o movimento Tortura Nunca Mais. Ele olhava assim para nós, eu, por exemplo, que estava na vida eleitoral, com uma certa, por mais que a nossa presidente... Não era a Nadine, era a que é até a irmã de um grande companheiro nosso da escola de engenharia, do Emídio, Coimbra, Cecília Coimbra. A Cecília Coimbra. A Cecília Coimbra, olha só, Cecília Coimbra foi minha colega. Ela era professora de história, vindo da filosofia, e eu era professor de matemática, ainda no Colégio Pedro II, do artigo 91 e 99, num curso que existia lá no Meyer. A Cecília me conheceu ali. A Cecília depois veio ser irmã de um colega meu do Pedro II, que depois foi para a engenharia, que era o Emídio Coimbra. Emídio, que foi eletrônico. Colega do Pedro, da mesma turma do Pedro Alves. Pedro Alves. E aí, a Cecília, ela sempre teve um papel muito importante de liderança e de coesão no movimento Tortura Nunca Mais. Mas o pessoal da Tortura Nunca Mais, por mais que reconhecesse, eu percebia, eles sabiam que eu tinha uma trajetória, como eu tenho uma trajetória de luta, né? Mas eles também não compreendiam de forma muito clara o fato de eu andar com as duas pernas. Eu ser um cara que nunca reneguei a minha trajetória política, de luta clandestina, de luta armada, de toda essa trajetória, e a minha luta no movimento democrático da frente, de organizar o MDB, de ter uma atuação parlamentar, de ter uma atuação administrativa, governamental. Uma discussão de eleição também, você participou de eleição. E nisso, o movimento... Isso tem contradição nisso? Isso era uma coisa assim, não é, vamos dizer, não é tão explícita, mas é uma confusão. É uma confusão. Era uma confusão. É falta de entendimento de entendimento tranquilo. Então, mas aí eu nunca... Com a sua habilidade política, você... Não, eu procurei o máximo que eu pude e veio do movimento Tortura Nunca Mais a proposta também desse fazer a estátua o busto do Rubens Paiva ali. E veio também, organizado por você lá com os engenheiros, a ideia de fazer ali o busto. Então, o meu papel foi, primeiro, acolher essa ideia, ver que a ideia era muito boa, e eu, como secretário de Meio Ambiente... E vice-prefeito? E vice-prefeito. Naquela época eu já não era mais vice-prefeito. Teve mais dificuldade, então? Não tive, não. E tive também a retaguarda de que eu era o cara que dirigia o Parques e Jardins, porque era uma instituição subordinada à Secretaria de Meio Ambiente. Então, sentei com o Eduardo e chegamos a um entendimento. Quer dizer, o Eduardo, isso aí... não é uma coisa que pode ser interpretada de forma... De enfrentamento? Eu disse, não, pode. Não vou dizer para você que não vai. Mas, do outro lado também, nós já estamos há vários anos que estamos navegando de cabeça baixa. Então, está um momento em que nós temos que levantar a nossa cabeça. Nós já temos um presidente como Lula, que já teve... Então, vamos... E aí ele, abraçou a ideia e entendeu perfeitamente. E nós fomos vitoriosos e inauguramos o Você fez um puta discurso aquele dia. Não, mas... Tava iluminado, né? Você... Iluminado naquele dia. Esse negócio de iluminado quer dizer, não é religioso. Não é religioso. É iluminado porque você estava... Você botou uma peninha aí na sua apresentação, que de fato a gente se conheceu na época da FEMA.
Eu também acho, para mim, aquilo foi uma baita escola de administração pública e de gestão político-administrativa. Então, de lá até hoje, temos dezenas de quadros que estão aí no serviço público e que me acompanharam lá para me ajudar a implantar a Secretaria de Meio Ambiente e desenvolver o Conselho de Meio Ambiente, no qual eu participei você muitos anos. fez uma participação ativa ali. Toda vez que a gente tinha uma celeuma, eu e o Marco Antônio, era sempre alguma coisa. O Marco Antônio, como presidente da Associação de Moradores, moradores ele foi também, mas no caso era presidente da Associação dos Funcionários da FEEMA. você está falando da FEEMA. Lá da época da FEEMA. E aí, tinha horas que ele queria ser mais realista do que o rei. E eu cheguei até a ir à Assembleia dos Funcionários. Eu discuti com o governador, aumento, enfrentei a associação, tal. Conseguimos uma vitória, e a associação quis mais. Eu disse, bom, se não for topar isso daqui, aí eu retiro a minha proposta. Aí aceitaram a proposta. Claro, mas foi assim. Mas eu quero dizer luta, o seguinte, né? a luta. E aí, vamos rapidamente avançar essa época aí para chegarmos aonde você puxou, Serião. Por que eu deixei de ser vice-prefeito? Eu acho que é uma coisa do que eu me orgulho. Por isso que eu vou falar. Eu me orgulho. Porque... Então, registro histórico. Não, por que eu me orgulho disso? Porque, na verdade, eu fui ser vice-prefeito através de uma convocação que depois eu senti que foi uma coisa honrosa, mas não era o meu projeto. Não era o meu projeto. Eu já, depois da minha experiência como candidato a deputado estadual em 90, quando eu saí da FEEMA, eu tinha decidido que, esse jogo, nas condições que ele se desenvolve, eu prefiro jogar de outra maneira. Esse eu não vou jogar mais. Mas aí veio um conjunto de... Ajudei a viabilizar o Eduardo Paes como candidato a prefeito pelo MDB. Fui eu quem dirigiu a convenção, derrotei o garotinho ali, quer dizer, que botou a filha para ser. Foram tudo direitinho. E aí, quando acabou a reunião, eu achei que tinha cumprido o meu papel. E ponto. E aí, fui para casa. E aí comecei a receber ligações. E o cara mais ativo nesse troço foi o ex-governador Sérgio Cabral. Quero prestar aqui uma homenagem, independente dos últimos episódios acontecidos, mas ele sempre foi um quadro importante na política durante o PMDB. E ele, então, disse, Muniz, nós estamos te esperando aqui em casa, tal. Eu disse, não, governador, mas acabou, já fomos resolver. Não, eu sei, tal, foi. E aí era o seguinte, para me convocar para ser o vice. Eu... Primeiro de cara, disse, não, obrigado, vamos fazer uma composição, outras forças. Não, é necessário. Em suma, aí eu disse, peraí, eu vou ter que repactuar no meu entorno. O que eu ia fazer da vida? Aí pedi uma semana para que aquele assunto não fosse ventilado. Que aí eu ia ver como é que eu ia resolver no meu entorno. E aí acabei resolvendo. Fui candidato a vice, foi ótimo, tal. No governo, o governo também, as coisas funcionaram de uma maneira muito positiva. Era um governo de frente. Um governo em que, de um lado, você tem o Sérgio Cabral, você tem o Pisciani na Assembleia, você tinha eu como vice, o Eduardo como prefeito, vindo daquela trajetória antiga de composição ali, com um grupo muito pessoal dele. E nós nos entrosamos muito bem e fomos conseguindo ter uma aliança para fazer uma atividade progressista na cidade. E o mais importante, consolidamos uma aliança com o governo Lula. E aí, quando chegou o processo da reeleição... é uma realização sua, pessoal, também. Não, eu digo dessa equipe. Quer dizer, o Sérgio era um cara que tinha avançado muito na relação com Lula. O Eduardo também tinha avançado muito ali. Meu papel era um papel mais de costura política. É porque eu estou falando, então, mais à esquerda é você, pô. Tá bem, mas ali era uma coisa que não foi decidido pela esquerda. Ali foi decidido por uma compreensão de uma frente democrática. Entendeu? Que é uma coisa que a gente tem que botar na pauta hoje. Quer dizer que o nosso governo atual é um governo de esquerda é uma balela. É uma balela. Não é nem de frente democrática, porque não tem um programa de frente democrática. Então é uma balela. Quer dizer, o Lula está lá pendurado na brocha. Então nós temos que construir um governo de frente democrática. Bem,
voltamos vamos tocar lá atrás. E aí, o que acontece? Eu Por que você tomei a desistiu? iniciativa de sentar com o Eduardo, Pedro Paulo, que eram as pessoas que tinham uma articulação política, e disse, olha, escuta, eu queria discutir com vocês o seguinte, nós vamos para a reeleição. Não há nenhuma razão política hoje para eu ser o vice. Nós temos que evitar que o PT do Rio de Janeiro, que é um PT que não é tão coeso como o PT do Lula, do ponto de vista nacional, para que eles saiam da aventura, porque se nós não fizermos isso, eles vão lançar um candidato, como eles já estavam apontando, querendo lançar o Lindenberg para candidato a prefeito. E ao passo que, se eu saio de vice, nós trazemos um vice do PT. E foi o que aconteceu. Você não é altruísmo demais, não? Você não tem falta altruísmo, de vaidade total? Não é nem altruísmo, nem falta de vaidade total. É uma questão de visão política. É uma questão de engajamento político. Pô, isso aí nós vamos ganhar todos. Eu continuei no governo, fui o secretário de Meio Ambiente. Mais 4 anos? Mais 4 anos, prestigiado, nunca o prefeito... Não, ele saiu com 80% de... Não, e o prefeito... Pô, nós derrubamos a perimetral, nós fizemos as Olimpíadas, nós pintamos o cacete, pô. Então nunca houve nenhum problema de dissenso e nem eu tive aquela, digamos assim, poxa, aquele arrependimento se eu fosse o vice-prefeito. Eu não tinha nem gabinete de vice-prefeito. Eu nunca montei gabinete de vice-prefeito. Desde o primeiro momento. Lá, você estava sempre na secretaria. Na secretaria, para que eu ia ter gabinete? Eu não tinha Aspônia, eu tinha 2 ajudantes de ordem, que eram companheiros que até hoje, pô, me acompanham, somos amigos, e que eram caras que me ajudavam. Cuida do meu telefone, segura aí enquanto eu estou na reunião, faz isso. Para que eu tinha que ter gabinete? Então eu não senti falta de nada do principal, apoio político. Segundo, estrutura, tudo funcionou perfeitamente. E ganhamos a eleição sem concorrente. O Eduardo foi reeleito nas condições... Mas você, eu não vou te pedir para você fazer uma avaliação rápida. A eleição do Eduardo, o Eduardo sai e não reelege, que é um erro estratégico, com um cara com 80% aí. Mas aí é uma outra história. Repara o seguinte. Não é que não interessa. A gente pode até ver as opiniões. Talvez não vale a pena, só você tocando nisso pode ser. Eu estou dizendo assim, no último ano do governo, o Eduardo era muito bem avaliado, mas nós éramos muito profundamente identificados com o governo Sérgio Cabral, com o governo Lula, e, na verdade, aquela conjuntura, por mais que o Eduardo não tivesse envolvido e não fosse arrolado na história dos acontecimentos da época, a grande mídia botava tudo no mesmo pacote. Então, aquele surto dos grandes guardiões da democracia, da liberdade, do altruísmo, esse bobalhão aí que usou a justiça para proveito próprio, que virou guardião da classe média, a coisa dos fracos e dos oprimidos, aquela história, Clube da Lanterna, do Sérgio, do Lacerda, do Carlos Lacerda. Então é aquela história do velho UDN. É isso que nós tivemos. Então, esses fatores, não é nem que o Pedro Paulo, a mulher do Pedro Paulo... Você vê que porque depois, 4 anos depois, ele ganha do Crivella. Claro. Então... Teve uma avaliação ali equivocada. É um outro quadro político. Outro momento político. Mas deixa eu te falar uma coisa interessante. O Marcelo Rubens Paiva, ele no livro cita os 2 bustos. Ele cita o busto que foram colocados na praça Lamartine Babo e cita o busto que foi colocado lá. Agora me diga uma coisa que eu acho interessante. Eu queria que você falasse um pouco dessa gestão política sua na questão ambiental, que você se transforma depois, ou agora, como uma referência ambiental no estado do Rio de Janeiro. Você acha que isso eu estou exagerando, ou é verdade? Você não se sente assim um cara com uma referência, nem sei se nacional, porque aí eu não... Ô Marco Antônio, você, essa tua generosidade, essas avaliações... Na verdade, quer dizer, o que acontece? A minha formação de engenheiro
a minha formação como economista, o meu mestrado em planejamento urbano e desenvolvimento agrícola na França, essas coisas me deram uma bagagem que, submetidas ao crivo de uma trajetória político-partidária, me permitiam ver a gestão pública de uma outra ordem. Então, ao mesmo tempo, primeiro, o papel do gestor público é dar solução aos problemas. Não é ser guarda de trânsito. A legislação ambiental não é para você interpretá-la como guarda de trânsito. Sempre com aquele mau humor do funcionário público, que volta e meia é uma coisa que se caracteriza, de olhar e dizer pode, não querer botar o que eles chamam o CPF, o seu CPF no negócio. Eu nunca pensei assim. Eu sempre achei que todo problema que foi me apresentado, eu preciso ver como eu encontro a solução. Ou então não tem solução. E se não tiver solução, não tem mesmo. Porque eu me debrucei profundamente para encontrar uma saída. O caso do engenheiro é encontrar a solução e minimizar os problemas. Esse é o caso do engenheiro. Você não formou, faltou pouco, mas formou engenheiro. Essa foi a minha escola. Então, essa é a minha lógica. Quer dizer, eu não fico... e aí, eu procurei aplicar isso em toda a minha trajetória. E quando me apresenta um problema de meio ambiente, eu paro, analiso sobre todos esses aspectos e vejo que tem conjunturas políticas em que essa interpretação ganha velocidade e tem conjunturas políticas em que outros interesses que não são interesses alcandoreiros, interesses da grande maioria, interesses da sociedade progressista, acabam se impondo e aí se encontram os pretextos para utilizar a legislação, a lei e a gestão para boicotar e impedir o desenvolvimento. Carlos Alberto Muniz, nós estamos com tempo, nós precisamos só falar... Não, 5 minutos. Eu queria que você fizesse uma avaliação e você tentou, no meio do caminho, fazer essa avaliação e não prosseguiu porque não estava no momento. Nós temos um quadro político de 64 hoje, ou em 2025, ou 24, ou um pouquinho antes de 18, nós temos um quadro político igualzinho de 64, ou você acha que é totalmente coisa nova? Não. Eu não concordo com essa avaliação. Eu acho que, na verdade, nós temos um acúmulo. Quer dizer, a gente não pode menosprezar o que representou o governo do Lula em 2002 a 2006, a reeleição do Lula, o que houve de avanço do ponto de vista da distribuição de renda. É muito cômodo os sociólogos, os antropólogos ou os colunistas políticos dizerem o seguinte: não, a Bolsa Família hoje em dia já está incorporada. A universidade, para permitir o acesso a todo, isso já está incorporado. Agora, o que mais? Isso não é verdade. Não é verdade. Isso é coisa de antropólogo, sociólogo, que gosta de fazer, jornalista que gosta de criar retórica. Então, nós temos que cultivar, entender que isso aí são adquiridos que precisam permanentemente serem consolidados, porque essa nossa elite, se ela puder voltar atrás, ela volta atrás. Então, isso não é uma coisa adquirida e ponto. Segundo lugar, nós temos entre nós que lutamos por uma política de frente ampla, que foi a política que elegeu o Lula e que governou com Lula, nós sofremos uma derrota muito forte com o processo do impeachment da Dilma. E mais forte ainda com a interpretação que as correntes, principalmente as correntes progressistas, deram ao impeachment. Em vez delas entenderem que o impeachment representou uma derrota para nós, e uma derrota porque nós cometemos um conjunto X de erros, ou seja, nós fomos estreitando a frente ampla, nós começamos a querer governar só conosco, nós entre nós, então nós fomos cometendo um conjunto de erros, aí essa frente resolveu achar que o que houve foi um golpe político. Nós ficamos olhando para o nosso umbigo nosso umbigo e dizer que foi um golpe. E aí, com isso,
passamos a fazer uma leitura na sociedade brasileira que, do ponto de vista político, marginalizamos toda aquela classe política que marchou conosco para derrotar a ditadura, para implantar a nova república, para nos ajudar a governar, para trazer o Lula para presidente da república, e jogamos tudo isso no colo de uma tal centro-direita. O que hoje é chamado de centro-direita, mais da metade estava conosco na construção desse processo todo, nos ajudou a levar uma série dessas vitórias, não com a radicalidade necessária, com vacilações importantes, porque são objetivos contraditórios. Então nós estamos vivendo isso. Ou nós resolvemos essa fatura, ou estamos fodidos. Quer dizer, porque continuar, por exemplo, a Gleisi Hoffmann continua fazendo análise do golpe. Agora querem botar o Boulos, que é um excelente companheiro, mas, pô, então nós queremos... Quando você tem uma extrema-direita botando a cabeça de fora, querendo ter a hegemonia da direita no Brasil, ela querendo aglutinar o centro-direita, a gente despreza a possibilidade de chamar essa centro-direita de outra coisa, passar a chamá-la de centro e atraí-la, e não com barganha de ministério, coisas sem programa. Então, o cara hoje num partido, hoje você vê lá a entrevista do Rueda, que tem 4 ministérios, uma entrevista metendo pau. Nós temos coisas periféricas, nós vamos resolver. Pô, cadê a política? Não tem política. A política está debaixo do tapete. Companheiro Carlos Alberto Muniz, o nosso tempo... Infelizmente, Você deu um show, como sempre. E eu quero me congratular contigo, te agradecer você ter vindo aqui. Eu sei que o teu tempo é uma pessoa... E não falamos na questão que ele foi secretário de Meio Ambiente agora na região serrana e Petrópolis. Então falamos, nós podemos fazer num outro dia. A questão do livro também vai sair, o livro? O livro que ele vai fazer? Não sei se ele está escrevendo o livro. Tá. Não. Não está escrevendo, ele não pensa nisso, não. Bom, mas eu... Você imaginou? Olha o telefone, o microfone aqui. Não terminou ainda, deixa eu te falar. Seria muito muito importante, né? Eu acho, para a história. Eu acho que você contribui, assim. Não contribui, não? Eu acho que eu contribuo mais assim, dando essas opiniões, discutindo, indo aos fóruns. Por exemplo, eu fui lá no fórum, lá com os jovens da Faculdade de Economia e vários companheiros da época de 70 e pouco, fazer homenagem no busto do Stuart Angel Jones. Vamos lá fazer uma manifestação e tal. E você sabe que se me chamarem para ir à universidade, quero ir discutir lá na universidade a diferença do momento disso. Eu queria agradecer você de puro coração. Você sabe que eu sou seu amigo de puro coração. A sua presença aqui, avaliar isso. Você é uma pessoa ocupada. Sobre o Stuart Angel, eu ia trazer aqui uma pessoa lá que mora num conjunto habitacional chamado Engenheiro Rubens Paiva, lá em Pavuna, do lado de um conjunto habitacional chamado Presidente Médici, olha a contradição, né? Em que tem uma escola com o nome da esposa do Stuart, que também foi assassinada, que eu não me lembro o nome. Tem uma escola lá com o nome da... Sônia Angel, Sônia... Sônia. Mas tem lá uma escola com o nome dela aqui. E eu ia trazer aqui, vou continuar atrás de uma pessoa que vai contar essa história do... Maravilha. Bom, Luiz, queria te agradecer, passar o barato que sempre finaliza isso. Queria agradecer o teu tempo, teu trabalho, tua amizade, teu carinho que você tem por mim, essa coisa que nós estamos juntos há quase 40 anos, e queria que você tivesse saúde, e comigo também saúde, para a gente poder continuar nessa luta para frente. Muniz, muito obrigado pela presença, foi uma aula, tá aqui escutando, aprendendo, tem um público também aqui assistindo aqui que está batendo palma, está gostando demais, mas se puder repensar na questão do livro, o povo agradece. Olha, eu é que agradeço a vocês a oportunidade. Quero me parabenizar também com a tua disposição de ser um dos patrocinadores e que incentivam a que a gente tenha liberdade para que a gente possa divulgar e dar contribuições para que as pessoas repensem passagens da vida aí, né? E da história. E eu agradeço em particular meu amigo Marco Antônio aí pela perseverança, pela disposição
E pela nossa convivência, porque aí a gente é uma estrada de mão em contramão, né? Obrigado, Eu agradeço. companheiro. Obrigado. Obrigado, gente.